Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira. Hoje é dia 30 de setembro. O dia começa com os olhos voltados para o relatório trimestral de inflação divulgado agora há pouco pelo Banco Central. O mercado estava esperando as considerações do BC sobre os cenários para os juros, trajetórias de commodities e também projeções de atividade. É um dado importante depois da definição da política monetária da semana passada. Vamos aos principais destaques desse relatório. A projeção para 2022 no cenário básico está em 3,7% para o IPCA, tá? Para o Banco Central, a chance do estouro do teto da meta de inflação em 2021 é de 100%. Já para o ano que vem, essa probabilidade cai para cerca de 17%. O Banco Central também projeta um PIB no ano que vem em 2,1%. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o hiato do produto estimado, que é uma das principais medidas de ociosidade da economia. Segundo o Banco Central, passou de menos 2% no segundo trimestre para menos 1,7% nesse terceiro trimestre. O hiato continua a trajetória de redução de abertura, porém, de uma forma mais lenta. A projeção do hiato no fim de 2022 ainda é negativa em 1,2%. A gente vai monitorando esses reflexos do relatório no mercado ao longo do dia, mas ontem os indicadores acabaram trazendo um pouco mais de alívio para a Bolsa Brasileira depois de uma terça-feira de fortes perdas. A quarta foi de respiro, foi de recuperação. Começou aí com o IGPM mostrando deflação maior do que o esperado, com o preço do minério puxando o indicador para baixo, com um sinal positivo. Em seguida, os dados do CAGED vieram mais fortes do que o mercado projetava. Foram 372 mil vagas de emprego criadas, mostrando uma recuperação da economia. O esperado era cerca de 330 mil vagas criadas. Falando em emprego, agora há pouco saíram os dados também da PNAD contínua. Geralmente essas informações de PNAD e CAGED são tanto quanto conflitantes, justamente por conta da diferença da metodologia das duas aferições. Mas hoje os dados da PNAD vieram em linha com o CAGED, mostrando criação de vagas, redução no número de desemprego. Só para a gente deixar claro aqui, a taxa de desemprego registrada pela PNAD ficou em 13,7% no trimestre até julho. Existia uma previsão do mercado aí que esse indicador ficaria em 13,9% nesse trimestre, tá? No trimestre anterior, a gente lembra que estava cerca de 14,1%. E aí, nesse cenário de indicadores positivos, a Bolsa Brasileira teve um dia de patamares positivos também, fechou numa alta de 0,89%. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, a Bolsa fechando em alta de 0,89% aos 111.107 pontos. As empresas que mais se destacaram foram Braskem, depois de chegar num acordo com uma empresa lá no México, né? Sobre a questão lá no México, acabou animando os investidores, uma alta de mais de 9%. Aí a gente vê JBS com a procura do investidor estrangeiro pelo setor de frigorífico. Vários frigoríficos acabaram se destacando em alta. JBS ficou entre as mais altas, mas outros frigoríficos também ficaram em alta. Aí a gente vê os Minas com o minério de ferro tendo uma valorização, subiu também, Cielo subiu também. Na ponta de baixo, a gente vê o Banco Inter se destacando negativamente, ainda com aquela situação lá sobre as provisões, né, o provisionamento no balanço do Banco Inter. VEG também sentindo um pouco dos impactos dessa queda aí, né, da produção industrial, e o Banco Pan também seguindo nessa perspectiva de baixa e aí acabou fechando num patamar negativo. Mas mesmo assim a Bolsa deu aquele respiro depois de uma terça-feira bastante turbulenta. Ontem também foi um dia de bastante discussão sobre o preço dos combustíveis e o papel da Petrobras em toda essa questão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a estatal precisa adotar o seu papel social que permita a redução no preço dos combustíveis do país. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que já tinha falado, né, sobre um projeto de unificação do ICMS, não andou com a ideia
e agora propõe um fundo de estabilização, mas que não mexa na política de preços da Petrobras. Enquanto essas discussões avançam, a própria Petrobras aprovou um plano de subsídio para o gás de cozinha para famílias de baixa renda. Vão ser 300 milhões de reais investidos aí nesse Vale Gás, que deve ter duração aí de cerca de 15 meses. E aí ainda estão sendo discutidos quais os critérios, como as famílias poderiam ter acesso a esse programa de auxílio, quem estaria habilitado, enfim, uma série de discussões que ainda vão ser colocadas em pauta aí, mas a Petrobras destinou esses 300 milhões para um Vale Gás para famílias de baixa renda. E agora o Marcos Saravalli traz aqui o tom do mercado para essa quinta-feira. Olha ele aí. Muito bom dia, Marco. Olá, Felipe. Muito bom dia. Bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de leve alta para essa quinta-feira, mas sem grandes oscilações. Tá? Lembrando que ontem aqui no Brasil a gente teve a divulgação de importantes e bons indicadores, né? Mostrando que realmente o terceiro e o quarto trimestre devem ser bons para a nossa economia de recuperação e também a inflação dando sinais de arrefecimento, né? Talvez de um melhor comportamento daqui até o final do ano, principalmente no IGPM, né? Nos índices ao produtor principalmente, que tem um impacto muito grande de commodities, né? E também do câmbio. E olhando também para os dados de emprego, vieram muito bons acima das expectativas. Enfim, o mercado deve continuar reagindo, né? Talvez ocorrendo até revisões marginais do PIB desse ano, né? Olhando para esses últimos 2 trimestres, né? O terceiro trimestre e o quarto trimestre. Mas olhando para hoje, a gente tem no petróleo uma certa estabilidade e mais um dia forte de recuperação aí de parte das quedas do minério de ferro, que deve ajudar a Vale aqui. Lembrando que hoje, né? Hoje cai, se você recebeu, né? Estava lá com as ações da Vale algumas semanas atrás, hoje você vai receber na sua conta os dividendos, né? Lembrando que são mais de R$8 por ação da Vale, muito bom, né? Muito bons os dividendos que serão creditados hoje, tá? Então, e siderúrgica deve acompanhar também, tá? A gente tem alguns importantes indicadores, né? Lembrando que a China divulgou alguns dados relativamente modestos, mas essa menor aversão a risco global deve continuar impulsionando e recuperando parte das quedas também do nosso Ibovespa por aqui nessa quinta-feira, tá bom? Então, tenham todos uma ótima quinta-feira e já eu volto com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E a Comissão Especial da Câmara aprovou um projeto de lei que estabelece regras de regulação das criptomoedas como o Bitcoin. O texto, que ainda vai ser votado no plenário da Casa, diz que as criptomoedas devem ser disciplinadas pelo Banco Central e fiscalizadas pelo COAF. Determina também que as prestadoras de serviços de ativos virtuais, como corretoras, por exemplo, somente podem funcionar no país mediante um prévio registro, podendo ser exigida autorização de um órgão ou de uma entidade da administração pública federal para ser indicado em ato do Poder Executivo. Vamos para as notícias internacionais, porque o PMI oficial da China mostra uma queda no indicador, chegando aí a 49,6 pontos no mês de setembro. Esse nível mostra a contração da economia chinesa, porque está abaixo dos 50 pontos, e quando está acima mostra uma aceleração, quando está abaixo mostra uma contração. Por outro lado, o PMI industrial da China, medido por empresas privadas, conseguiu chegar nos 50 pontos nesse mês de setembro. No mês anterior, o índice estava em 49,2. Esse novo patamar indicaria que a atividade está novamente se expandindo. Vale lembrar que as pesquisas oficial e a pesquisa privada utilizam metodologias diferentes, por isso que a oficial mostra uma contração e também a privada mostra uma aceleração da economia. Esses dados conflitantes aí acabaram não mexendo muito com o mercado, porém, mesmo assim, o índice Xangai subiu 0,9%, o índice Nikkei e o índice de Hansen lá em Hong Kong caíram, tá? Na Bolsa do Japão caiu 0,31%, a Bolsa de Hong Kong caiu 0,36%. Lembrando que amanhã começa um super feriado lá na China, né? Vai ser uma semana, né? A semana de ouro que eles chamam lá, vai ser uma semana inteira de feriados. Então, sem negociações, sem movimentações na Bolsa lá na China. Então, a gente fica acompanhando, né, o que vai acontecer, essas repercussões. Chinês, mais uma vez, com feriado aí nessa semana.
E na zona do euro, a taxa de desemprego caiu levemente em agosto, chegou a 7,5%, como já era esperado pelo mercado. Esse dado aí mostra que o mercado de trabalho do bloco segue se recuperando dos impactos da pandemia de Covid-19. Já no Reino Unido, também saíram os dados do PIB. O PIB cresceu 5,5% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. O PIB lá do Reino Unido mostrando aí essa aceleração. Vamos dar uma olhadinha como estão os índices lá na Europa, vamos ver, operando mistos agora, tá? DAX na Alemanha caindo 0,24, o CAC na França praticamente no 0 a 0, caindo 0,05, FTSE no Reino Unido subindo 0,3%. O índice Eurostoxx está caindo 0,16%. Nos Estados Unidos, os investidores vão monitorar os comentários do presidente do Banco Central americano, do Fed, Jerome Powell, e de vários outros dirigentes do Banco Central americano. Eles começam a falar a partir das 11 horas da manhã nessa quinta-feira. Também entra no radar do investidor a aprovação daquela suspensão do teto de gastos, pelo Congresso americano. O presidente Joe Biden está determinado a chegar num acordo com os senadores democratas que ainda estão meio hesitantes em relação ao tema. Sem esse acordo, o país poderia entrar em shutdown. Mas um líder democrata disse nessa madrugada que conseguiu chegar num acordo com os parlamentares, com os congressistas, para evitar esse shutdown nos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhar os desdobramentos. Aparentemente, essa notícia de um consenso, essa notícia de um acordo lá nos Estados Unidos tem trazido otimismo para os mercados, porque os futuros americanos operam no patamar de alta nessa quinta-feira. O Dow Jones subindo 0,31, o S&P subindo 0,32 e a Nasdaq subindo 0,42%. Os índices americanos nesse patamar positivo. E agora o Marcos Aravalho, ele traz um gráfico do dia, olha aqui, com um tema que é preocupação mundial, que é a inflação. Conta pra gente aí, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, acho que talvez um dos principais assuntos no mundo econômico, a gente tem a preocupação em relação à inflação, que é uma preocupação não só brasileira, mas ao redor do mundo. Então essa preocupação, selecionando aqui mais outra economia, com os dados da Espanha, mostrando que realmente é um problema mundial, uma preocupação mundial. A gente tem aqui os dados da inflação na Espanha, mostrando que é o maior indicador nos últimos 13 anos, para o mês de setembro. Se a gente olhar, a gente teve alta em torno aí de 4%, na comparação anual, sendo o maior indicador aí desde a grande crise financeira mundial, desde 2008, quando teve expansão de 4,5%. Grande parte disso também por conta de questões com preços de energia. Então a gente vê que realmente é uma preocupação, é um assunto mundial, tá bom? Então, lembrando, esses dados são referentes à Espanha particularmente, mas também mostrando que a preocupação com a inflação é um problema mundial. Em todos os principais países também estão passando por um momento de inflação maior do que a média dos últimos anos. Tá bom, pessoal? Então tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques corporativos. A Sabesp informou que o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização vai contratar uma consultoria para identificar e também analisar as possíveis alternativas de reestruturação do capital da companhia. A decisão foi tomada tendo em vista o novo marco regulatório do saneamento, aprovado no ano passado, além da lei estadual, que definiu as unidades regionais de saneamento básico do Estado. A Ambev vai aumentar o preço da cerveja já a partir do início de outubro. A empresa não informou exatamente o valor ou a porcentagem desse reajuste, mas disse que essa revisão nos preços vai seguir em linhas gerais a variação da inflação, a variação dos custos, além de variação do câmbio e também a carga tributária. A Eternit aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a redução do capital social em 57,4 milhões de reais diante da absorção de prejuízos acumulados pela companhia. Dessa forma, a empresa, que está em recuperação judicial, passa a ter um capital de 438 milhões de reais, sem nenhuma mudança na quantidade das ações emitidas. O Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade aprovou a captação de 40 milhões de dólares para refinanciamento da dívida e também contratação de operação de swap.
Outra notícia aqui corporativa, a BR Properties fechou um contrato de permuta com 3 empresas da Cristais Log para adquirir um terreno em Cajamar, aqui no interior paulista, para fins logísticos e industrial. O projeto deve ter aproximadamente 150 mil metros quadrados de área bruta locável. O valor da aquisição é referente a uma parcela na permuta de construção, mais 10 milhões de reais. E essa aquisição faz parte da estratégia de posicionamento da BR Properties no mercado de galpões industriais e também logísticos. Deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Antes da gente falar com o Guga Almeida aqui, já deixa o like, você que está nos acompanhando, você que está na nossa audiência. Se não é inscrito, também já se inscreva aqui no nosso canal. Ótimo dia para cerveja, falando hoje, promete. E falou também que a Ambev tá de sacanagem, hein? Pois é, cerveja, ninguém tá gostando dessa notícia. Orlando William por aqui, Rafael Correia, Valdeberg Falcão, Sandro Figueiredo, Sardinha Mutante falando para a gente começar 8h30 da manhã. Aí eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo, hein, Sardinha? Não sei não. Hélio Moraes por aqui, Felipe Nicásio, Maurício Veiga, ó o Bacon Frito aqui, bom dia para você também, para Ezequiel Santos, para o Elcio Santos, a Rosana Meirelles, bom dia, Rosana, bom dia, família Gupi, bom dia para o Glécio Miranda, para o Leonel, para o CS Monteiro, ó o Peter Santana, tudo sussa? Só eu ou essa quinta tá com cara de sexta? Eu acho que não é só você não, viu, Peter? Eu também tô achando essa quinta com cara de sexta, inclusive, bem que poderia ser sexta-feira. Bom dia pro Helder, Bulls, Helder. Bom dia, Ananda Vasconcelos. Olha a Nandinha aqui no nosso chat. Muito bom dia, viu, Ananda? Bom dia também pro Tenório. Bom dia, quem mais tá por aqui com a gente? Deixa eu ver, um monte de gente repetida aqui, ó. Tiago Gonçalves, a Larissa Valdívia. Bom dia para você também, pro Yuri Fernando, pro Oswaldo Gomes, Rita Fernandes, Fábio Araújo, Eduardo Leite, Augusto Júnior também aqui, o Rui das Neves chegando, o Atílio Felipe, o Gustavo Watson, enfim, um monte de gente. O Geraldo Sintra também aqui, Luiz Guilherme Moscardo, Yuri Fernando. Bom, todo mundo que está nos acompanhando, consegui falar o nome de todo mundo, ainda bem. Um ótimo dia para vocês e um ótimo dia também para o Guga Almeida, que já está aqui com a gente todos os dias nessa quinta-feira. Muito bom dia, Guga Almeida. Tudo em ordem? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Faltando só um pouquinho de energia nesse mercado, né? Ele está ainda um pouco desanimado, faltando aquele nosso trigger que possa estimular aí, quem sabe, os investidores estrangeiros voltarem para a nossa bolsa e isso fazer com que a nossa bolsa possa chegar num patamar aí mais elevado e traga novamente o otimismo por parte dos investidores, pessoas físicas, né? Eu estava vendo hoje um post aqui no Instagram do analista-chefe da XP, comentando sobre o indicador da XP em relação ao apetite da pessoa física em manter posição em bolsa. E ele tem mudado, né? Ou seja, as pessoas começam a ficar incomodadas com esse fato da nossa bolsa já estar aí há 3 meses, né, ou um pouco mais, em um processo de correção sem buscar novas máximas. Então isso gera um desconforto, né, e faz com que a gente também tome decisões equivocadas sobre investimento. Pois é, Guga, pessoa física sem muito apetite aí para a bolsa, investidor estrangeiro tirando dinheiro, né? A gente viu aí os números que foram divulgados das últimas 15 sessões, o estrangeiro retirou em 10 delas, né? Então, aparentemente a bolsa aqui está precisando desse gatilho, está precisando dessa energia, dessa atração aí para poder trazer todo mundo de volta, crescer, ficar um ambiente um pouco menos hostil, né, Guga? Com certeza, Felipe, com certeza. Eu estou nessa expectativa, né? Acaba que, mais uma vez, o nosso foco tem que ser direcionado para o que vai acontecer em Brasília. Espero que isso aí se desenrole até o final do nosso ano, para que volte esse apetite, volte essa sensação positiva e que a gente volte a ter aquela experiência, não no sentido fora mercado, né? Mas sim aquela experiência positiva e gostosa do mercado que a gente teve no final do ano passado e também no final do ano de 2019, virada para 2020. Pois é. Ô Guga, então último dia do mês, estou até perguntando assim, setembro vai deixar saudade? O que a gente pode prever aí, o que você pode projetar para esse último dia do mês aí para a gente? Vamos lá.
Geralmente, o último dia do mês, né, a gente tende a ser um pouco mais pacífica a coisa. Tá? Vamos ver como esse aqui vai ser pacífico. Começando pela nossa análise aqui pelo Ibovespa, como sempre. Né, acho que sempre a gente tem que fortalecer o nosso cenário mais macro, né, a nossa visão mais macro. A gente está aqui abaixo dos 112.200 pontos. Ontem o Ibovespa chegou a trabalhar nas suas máximas no 112.028, tá? Então não chegou nos 112.200 pontos. Eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de força e trabalhássemos aqui acima dessa região, tá? Se vocês tiverem, eu acho que todo mundo está sentindo, né, uma sensação um pouco mais pesada do mercado, né? Tanto a nossa alta que nós tivemos aqui no final de agosto, quanto essa alta que nós tivemos aqui na metade de setembro, quanto essa alta que a gente teve aqui no final de setembro, todas as três, elas não chegaram em patamares de estruturas de expansão, quando a gente olha pela geometria comportamental, ou seja, o tanto que a alta foi em relação à última tendência de baixa, ela não quebrou, né, essa inércia de correção, essa inércia que nós temos de ajuste dos mercados, tá? Então, se tem uma expectativa de que em algum momento as coisas vão mudar, mas enquanto elas não mudarem, enquanto o mercado de fato não sinalizar esta mudança, e ele vai sinalizar com uma mudança do apetite dos investidores, tá? A gente não tem aí um novo fluxo de compra. Então, as altas, elas são muito pontuais. Né? Eu venho conversando isso já com o pessoal há algum tempo, né? Que as altas de curto prazo, elas estão bem pontuais até que a gente tenha essa sinalização de que, opa, as coisas de fato mudaram, tá? Mas só para também não ficar aqui só com o olhar negativo, o olhar pessimista, tá, Felipe? O que eu enxergo, caso a gente tenha aqui uma movimentação de alta, seria voltar ali para os 117 mil pontos, 116 alto, né? 116.900 para 117 mil pontos, podendo chegar a 119 mil pontos. Esse seria o meu melhor cenário, não para hoje, obviamente, eu até comentei semana passada, eu vinha falando que essa semana seria uma semana mais travada, né? Eu já vinha falando sobre isso, já vinha alertando aqui no nosso pre-market sobre essa possibilidade, que a gente teria uma semana mais travada, mas por exemplo, se eu tiver um otimismo para o início de outubro, o que eu estou enxergando para esse outubro? Seria essa possibilidade de nós trabalharmos aqui nesta região. Para hoje, Felipe, tá? O que eu enxergo aqui para hoje, tá? É esse cenário aqui, ó. Olha que interessante. Tá? Nós tivemos aquela movimentação na terça-feira. Tá? O pessoal brincou aí que hoje é uma quinta com cara de sexta, né? Eu até achei que tu ia falar algo do tipo. Para mim também é cara de sexta, tanto que amanhã eu não vou vir. Aí poxa, Felipe, não faz isso, né? Venha. Quando a gente olha para cá, tá? Essa movimentação de terça-feira, a resposta que nós tivemos, dia 28, terça-feira, tá? A resposta que nós tivemos na quarta e a resposta que nós estamos tendo para agora, tá? O que eu enxergo se nós entrarmos num tom positivo, que pode se ter um tom positivo uma vez que a gente tem uma agenda mais fraca, né? Se a gente for olhar para cá, tá? O que eu enxergo é que a gente poderia voltar aqui a 113, 150, a 114 num momento muito, muito otimista. Tá? Isso seria voltar aqui para os patamares das máximas ali do dia 28, do dia 27. Tá? Esse é o meu cenário que eu estou enxergando aqui, sem uma surpresa fora do radar. Tá? Caso apareça aí alguma surpresa fora do radar, bom, aí eu olho lá para 115.800 e consigo enxergar uma sequência positiva aqui para cima. Acho importante tu ter essa fotografia e tu ter isso, né, no teu radar. Opa, se surgir uma surpresa positiva nesse contexto, para onde o mercado vai? Né? Por que isso? Para que tu não seja surpreendido, né? O mercado, daqui a pouco o mercado vai e aí todo mundo começa a postar N coisas, porque a grande maioria dos participantes do mercado estão sempre insatisfeitos. Né? O mercado financeiro, a Bolsa de Valores é um lugar onde tem um número de concentração de insatisfeitos, né? É incrível isso. Mas então é importante tu ter essa fotografia para poder entender o que pode acontecer de forma positiva. Já de forma negativa, de fato, tá? Essa região aqui entre 110.400 até 110.200 é uma margem ali pequenininha, né? Apertada.
mas o que mostra que naquele patamar de preço a gente vai ter uma concentração maior de ordens, caso o mercado vá para esse patamar de preço, caso ele vá para essa região. Tá? Ali eu acho que tem uma briga muito forte. É o último estágio no curto prazo de ter uma esperança de alta um pouco mais intensa. Tá? Caso a gente venha a perder esse patamar de preço, acho que as coisas começam a se deteriorar. A gente tem uma amplitude maior de oscilação do mercado, tá? Em seguida. Ele tende a dar uma desacelerada quando a gente chegar perto das mínimas ali do dia 20, mas depois volta a acelerar e aí o tombo tende a ser um pouco mais intenso. Tá? Então, aqui acima desses 110.500, principalmente, tá? Que é os 450, eu tenha a possibilidade para se desenvolver nesse cenário. Então, eu fico esperando, fico ali monitorando algo positivo que possa vir a acontecer. Tá? Estrategicamente, olhando para o cenário, olhando para essa fotografia de agora, a minha sugestão aí para todos os nossos telespectadores é que foquem nessa fotografia, foquem nesse cenário que vai ser um bom mapa, né, para poder traçar suas estratégias. Maravilha, Guga. Ô Guga, vamos aproveitar que você está no gráfico aí, pedir para você dar uma olhadinha em Inter, Banco Inter, porque nos últimos dias aí, nos últimos pregões, a gente tem visto uma forte movimentação do banco. Tem notícia que sai, tem notícia que não sai, não confirma. O que você está vendo aí para Banco Inter, ô Guga? Tem notícia que sai, tem notícia que chega, e assim vai indo, né? Vamos lá, deixa eu remover todos os desenhos para que a gente possa pensar juntos aqui, tá? A gente vinha na euforia do Banco Inter também, em função de toda essa pegada tech, né? Tem que pensar o seguinte, cara, qual é o perfil do investidor e qual é o apetite do investidor no tempo em relação a um determinado ativo, tá? Então, quando tu começa a entender que os investidores, eles, com as suas características, eles têm apetite a risco em momentos diferentes, tu começa a entender como é que funciona todo esse fluxo, tá? Quando a gente olha para o Banco Inter, estava difícil de tu dizer que não vou olhar para as próximas projeções de alta. Tá? Fica difícil de tu falar isso. Por quê? Porque ele vinha aqui no rally, se tu for analisar, ele sai da região aqui de R$16 ali em novembro do ano passado, e chega a 86. Tá? Se tu for pensar aqui em toda essa variação que tu tem, tu vai ter ali uma variação que foi... Ficou aqui na frente, ó. Tu vai ter uma variação de 420% em 260 dias corridos, 175 pregões. Pô, quem é que não gosta de participar de algo assim, né? Todo mundo gosta. Então fica difícil, porque no meio do caminho tu vai enxergando várias situações onde, ok, o mercado ele atingiu um determinado nível de equilíbrio, só que o apetite por parte dos investidores e a necessidade de alocação de capital faz com que o mercado vá para um patamar ainda mais acima. Então é importante tu ir medindo, né, e percebendo como é que vai acontecendo essa mudança de comportamento do mercado que a gente vai medindo na volatilidade. De olho, né, assim, só de tu olhar, tu já consegue pegar. O legal do gráfico é que tu consegue pegar todos esses dados, todas essas informações, e conforme tu vai passando mais tempo na frente deles, né, tu vai começando a ter as interpretações do mercado. É notável que entre o período 13 de maio deste ano e o dia 19 de maio também deste ano, aqui tu teve uma mudança de comportamento dentro de toda essa tendência de alta que nós tivemos. Tá? Foi o período onde tu teve a maior oscilação negativa. Então, aqui tu tem um sinal de alerta. Tá? Nota que o apetite dos investidores era tão grande nesse período que em poucos dias, tá, ele retoma quase que toda a oscilação negativa que se teve. Então também tu tem aquela percepção, né? Puxa, caiu, é uma oportunidade de compra. Tá? Não é à toa que depois cai, faz a última movimentação de alta. Só que aqui tem uma mensagem muito interessante, tá, Felipe? Nessa região aqui, ó, para o pessoal entender. Essa região a gente tem uma mensagem muito interessante. Por que tem uma mensagem interessante? Aqui quando primeiro porque a gente vinha numa tendência de alta. Tá? Se tu olhar outros mercados com comportamentos parecidos, tem a mesma estrutura, tá, de comportamento que a gente consegue identificar sinais de inversão de tendência. Quando tu olha para cá,
e aí tu utiliza para medir, né, como é que foi a amplitude da alta versus a amplitude da baixa. Quando tu olha para cá, deixa eu botar aqui numa escala logarítmica. O que nós temos aqui no Banco Inter? Eu não estava numa escala logarítmica. A escala logarítmica é importante para a gente conseguir entender a variação percentual ao longo do tempo. Tá? Quando tu olha para cá, olha só que interessante. Tu tem essa queda aqui do mercado, certo? Depois da primeira alta, a gente vem aqui para um nível que fica aqui, né? A cotação entre 78% e 90%, né? 80% e 90%. A gente vem aqui e o mercado fica 3 dias fazendo máxima nessa região. Tá? Que é uma região bem importante, porque ela não faz novas máximas, tá? Mas é muito próximo das máximas que tu estava tendo até então, historicamente. O mercado ele cai numa velocidade muito mais lenta do que ele tinha tido a primeira queda, muito mais lenta do que a velocidade que nós tivemos de alta, e depois a gente tem a última etapa de alta. Só que essa última etapa de alta, ela não chega num patamar que eu chamo na geometria comportamental de estrutura de expansão. Por que é importante vir para cá? Né? Porque tu muda novamente a narrativa do mercado. A percepção de caro e barato, a percepção de faz sentido ou não faz sentido, porque isso é tudo relativo ao que as pessoas têm de experiência, ao que as pessoas têm de expectativa, ao que as pessoas têm de informação, o que as pessoas têm de necessidades. Né? Ou seja, é muito relativo o caro e barato ao contexto que aquelas pessoas estão vivendo. A gente tem que entender isso. E o mercado é uma resultante desses contextos. O mercado não consegue chegar lá e pior, ele fica aqui na região que a gente fala, né, depois de uma tendência de alta, que eu falo, na verdade, depois de uma tendência de alta, quando tu tem um aumento dessa volatilidade, exatamente isso, né, tu tem aqui uma situação de uma estrutura de final de ciclo. Ou seja, toda essa euforia que nós tínhamos aqui de alta, se a gente for analisar os participantes do mercado, né, eles, no geral, eles atingiram um nível de satisfação. E aí, quando tu atinge o teu nível de satisfação, tu está mais predisposto a realizar a tua posição se tu tiver um estímulo que te leve a fazer isso aí. Qual é o estímulo que se teve, né? Com essa expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, que traz um movimento todo de reprecificação das empresas techs que precisam de capital, né? Porque elas não geram resultado, não geram lucro. Então, se tu olhar as empresas techs como um todo, tá? Tu vai ver que todas elas sofreram um movimento de correção mais intenso. Então, acaba que os participantes que aqui fizeram toda essa movimentação de alta, eles estão estimulados a reduzir posição, a gerar proteção, a realizar lucro. Tá? Então, existe um movimento de ajuste, existe um movimento de queda. Tá? Todo movimento de queda ele acontece em 2 etapas. Pede desculpa para Paula aí, eu acho que me alonguei um pouquinho de novo, mas né, não dá para deixar o pessoal com meia informação, né? Então deixa eu só terminar aqui de fazer a análise aqui. Ela deve estar rindo de mim. Todo o processo de ajuste acontece em 2 etapas de correção. Tá? Quando a gente olha essas etapas de correção, e a gente está num patamar interessante, tá? Porque a amplitude da primeira etapa, ela já está semelhante à amplitude da segunda etapa. Então, uma vez que tu tem esse movimento, né, existe uma possibilidade legal, tá, de nós encontrarmos aqui uma região de suporte, vamos assim dizer, aqui nessa região de R$48. Tá? Existe uma possibilidade. Só um pouquinho que eu acho que não, tá com escala também logarítmica. Ok. Então, existe uma possibilidade de a gente encontrar aqui uma região de suporte. Tá? Caso não consiga, vamos imaginar que o mercado ele fique, as coisas fiquem um pouco mais transparentes no sentido Estados Unidos vai aumentar juros. Se Estados Unidos aumentar juros, vai ter um movimento de curto prazo, obviamente, tá? De mais pessoas vão se convencer que de fato precisam realizar alguma posição, as expectativas mudaram e tudo mais, e aí gera uma intensidade que pode fazer com que essa correção ela fique ainda mais intensa. Tá? Mas entre 48 e 47,50 existe uma grande possibilidade de Banco Inter encontrar aqui uma região
de suporte, e aí a gente precisa ver se ela vai reagir positivo aqui, e a gente vai ter alguns sinais de enfraquecimento da tendência, que a gente precisa utilizar alguns outros indicadores, como é o caso aqui do meu indicador que eu uso como Trix, como uma média, que por hora está apontando que ainda está pesado. Tá? Então, se eu tiver uma reação positiva agora de curto prazo, ela ainda não é sustentável, ou seja, ela não consegue se manter. Então, a gente vai ter ainda... a minha sugestão para o pessoal em Banco Inter, ok, aquela turma que opera mais curtíssimo prazo, vai encontrar oscilações fortes, pode até encontrar um movimento de alta de curto prazo forte, relevante, que pode ser uma das maiores altas do Ibovespa num dia, ok, mas não entenda que aquilo vai ficar se repetindo no curto prazo, pelo menos, por muito tempo. Ele ainda vai ter uma boa oscilação antes de estabilizar e ganhar uma nova tendência. Maravilha! Isso aí, Guga. Não pode deixar o pessoal com explicação pela metade. A Paula falou que você tem todo o tempo aqui, que hoje ela deixa o espaço aberto aqui para você. Eu ia até fazer mais umas 2, 3 perguntas aqui, mas olhando para o relógio, quase 20 para as 10, acho que eu vou terminar. É que tem um pessoal querendo que você analise a Bitcoin, ou criptomoeda. Você está sabendo essas coisas aí, Guga? Bitcoin, mas a outra... Como assim criptomoeda? Não. Criptomoeda. Não tô sabendo. Não? Não tô sabendo. Foi uma coisa da CPI ontem lá com o Luciano Hang, mas já que você não está por dentro, tem problema não. O senador Renan Calheiro foi falar Bitcoin, ele falou Bitcoin, e aí o pessoal começou a tirar barato da cara dele. E um outro assunto importante, eu acho que é o mais importante de todos, ô Guga, que assim, a gente até engole, né? Alta de preço da gasolina, alta de preço do minério de ferro, algumas coisas são até tudo bem, né? Agora, aumentar a cerveja, aí não dá, né, Guga? Aí o povo tem que ir pra rua, manifestar, revolução, alguma coisa tem que ser feita, né, Guga? Não dá para aceitar uma coisa dessa. Pô, aí vale até um exercício que eu deixo aqui na mesa para a gente olhar daqui a alguns meses, né? Obviamente, o que os caras vão fazer? Vão diminuir o tamanho da latinha, vão diminuir o tamanho da garrafa, para que mantenha o mesmo, para que traga aquela sensação de que o preço é o mesmo, só que a gente vai estar consumindo menos. A mesma coisa que aconteceu aí com as barras de chocolate, até mesmo a própria cerveja, né? Então se preparem. Não vai ter com mais aquela bolachas. Provavelmente não vai ser mais 330 ml, vai ser 300 ml, vai ser 275, e aí vai te trazer aquela sensação de que tu está ainda pagando o mesmo preço, mas tu está recebendo menos. Infelizmente, a gente é um grande experimento social, né? Porque vai chegar em algum momento eles vão conseguir realizar novamente e as pessoas vão continuar consumindo, né? Infelizmente, a gente tem essa primeira reação, né, em relação à variação do preço, mas depois a gente vai se acostumando. Infelizmente, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito forte, né? Mas concordo, não dá para engolir a da cerveja. Não dá para engolir. É isso aí. Falou então, Guga. E você me deu uma boa ideia, viu? Agora na transição aqui, vou até conversar com a Paula. Você me deu uma ótima ideia, como hoje está com cara de sexta. Forte abraço, até segunda, hein, Guga? Tá joia. Valeu, Guga. Abraço. Espero que amanhã. Não tem essa de folga na sexta, não. Tá bom. Tchau, Guga. Abração pra você. É isso aí, pessoal. 9 horas e 42 minutos. A Paula Moraes está só de olho no relógio aqui. Deixa eu trazê-la aqui para minha tela para desejar um ótimo dia para Paula, que vai comandar o BMC News agora. Oi, Paula. Bom dia. Não venha da segunda, não. O Guga deu uma ótima ideia. Eu gostei muito, bom, viu, Guga? Tá bom. Não vem não, ó, 9h42, tira o pé do meu almoço, eu coloquei lá no chat, lá que você atrasa sempre meu almoço, Felipe. Ô Paulo, o pessoal tá falando aqui para começar mais cedo, para eu não eu acho. Não ficar, mas aí eu tenho que acordar mais cedo, Paulo, eu não consigo. Mas você já acorda que horas mesmo? 5? Um pouquinho antes das 5. O que tem a acordar meia hora antes? Todo dia você fica aqui quase 20 minutos a mais do meu tempo, eu concordo também. E eu tô torta aqui no meu quadro, deixa eu me arrumar, porque senão daqui a pouco eu já levo esporro aqui no meu ponto. E aí, produção, tô torta ainda, né?
Aê, pronto. Agora sim, Felipe. Ô, Ô, Felipe, você tem Bitcoin na sua carteira? Bitcoin eu não tenho, não. Nem criptomoeda. Nem criptomoedas? Não tenho, não. Ah, eu também não. Eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar em Bitcoin. Não tenho. É, também não, mas vamos lá, vamos repercutir com o pessoal, né? Acho que tem bastante gente aí que conhece Tem que o fazer Bitcoin. uma enquete aqui com o pessoal. Ô, Paula, e só para eu vi que o professor Alexandre Cabral tá aqui, o Guga falou que daqui a pouco vão diminuir a latinha, O tamanho né? da latinha da cerveja. Para cobrar o mesmo preço, né? O mesmo que fizeram com as bolachas, tá? Não, É porque ele colocou biscoito? Não é biscoito não, viu, professor Cabral? Bolacha. O Cabral colocou biscoito. Lá no Rio é biscoito pra tudo. Mas, ô Felipe, eu vou ser sincera. Eu vou defender o Cabral. Porque quando eu cheguei lá no Rio, eu sofria bullying, né? Eu falava bolacha, eu falava as coisas que aqui a gente sempre tá acostumado a falar. Pega o pacote e leia o que tá escrito. Biscoito. Não, biscoito é a massa. Não, mas tá escrito biscoito recheia, quando faz os tá escrito lá, é bolacha. É que não é biscoito com X, né? É biscoito com S. Mas pra gente é bolacha, né? Mas fazer o quê? Lá é Biscoito Globo, fazendo propaganda aqui. Não, eu falei que eu prefiro o biscoito BMC. Eu tava na praia essa semana, o que eu ouvi de Biscoito Globo passando. Mas vamos lá, Felipe, vamos seguindo que tem notícia aqui, tem muita coisa. Obrigada, tchau, beijo, tchau, até mais. Até amanhã, hein, Felipe? Não suma, vamos lá.